Bem-vindos a mais um episódio do Decodifix. Hoje uma tarde, um bate-papo muito especial. Continuamos falando sobre maternidade. Eu trouxe uma mamãe aqui, dose dupla. Mas eu quero começar agradecendo meus patrocinadores que me apoiam muito nesse movimento, que está junto comigo, a Energy Gold Suplementos, Rayane Brito Estética, a Uniconsórcios, Nordeste Telecom, Ortobon, Sans Clube e Hermes Fontes, Axia Contábil e o Clube da Beleza. Muito obrigado mais uma vez por estar me apoiando no Decodifix mais um mês. E hoje estou no episódio 10, um marco aqui para o Decodifix com tia Pri. Ai, obrigada. Pri, muito obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui. Foi minha maior incentivadora aí na corrida e com certeza você tem um movimento muito lindo. Eu sempre falo muito de você porque eu acho que é uma terapia a corrida, né? E o formato que você traz a sua energia para o clube, isso transborda para todas as alunas, tanto que ele só cresce, bom. né? Fico muito feliz. Muito obrigada por ter aceitado. É uma honra, um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Eu também te admiro muito, quanto mulher, quanto mãe, quanto empreendedora. Muito obrigada mesmo pelo convite. Poder falar um pouquinho da minha história, da minha experiência como mãe agora, né, de primeira viagem. Me deixa muito feliz e poder compartilhar com vocês. Ai, que bom. Eu quero que você comece se apresentando. Falando de Priscila Oliveira, falando de tia Pri, para os íntimos. Ai, gente, meu nome é Priscila Oliveira Santos. Sou mãe hoje, né? Filha e também mulher. Eu sou filha de mãe solo, né? Minha mãe me criou sozinha. Eu fui criada entre mulheres. Minha avó também fortaleceu aí nessa ajuda. Tanto que eu chamava minha avó de mãe. Ela não está mais presente aqui conosco, mas ela pôde me deixar um legado, assim, muito forte e de muita potência e força, assim, feminina. Tanto não é à toa que eu criei meu clube de corrida, somente feminino, com o intuito de levar essas mulheres a terem um propósito, né? E o propósito maior é o amor próprio. Com certeza. Que muitas vezes a gente se passa por isso, né? Não deixa como prioridade na nossa vida. Acaba pensando que é um egoísmo, né? Você praticar um exercício físico, você ter um tempo para você poder ir no salão, você poder fazer sua unha. Muitas mulheres se sentem, às vezes, se achando egoísta. Culpada, pelo né? simples fato. O pessoal fala muito assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eu sou tenho 37 anos. Eu vou fazer 37 esse ano. Antecipando é porque tá chegando o aniversário. Já tá muito pertinho. O mês de julho é muito comemorativo na minha vida. Surgiu, né, a educação física na minha vida, né? Quando eu me formei em educação física, inicialmente eu não tinha pretensão de ter o meu próprio negócio. Né? Eu queria somente trabalhar para outras pessoas e fazer o meu nome. Só que a vida me levou, o vento soprou para o lado não empreendedor. Eu ser realmente empreendedora. E aí foi em 2016 que surgiu o time da Pri. Eu não trabalhava com corrida, tinha paixão por corrida porque meu incentivador foi meu esposo, ele corria e eu não, e eu achava que corrida não era pra mim. Todo mundo acha isso no início, né? Quando eu chamo alguém pra correr, bora correr, não, corrida não é pra mim, quando começa. É libertador. Aí, com o passar do tempo, eu trabalhando para outras pessoas, né, prestando serviço para outras empresas, surgiu a oportunidade de pedir demissão e tocar a minha vida. E aí foi quando surgiu por que não fazer um clube de corrida, né? E por que não ser só de mulheres?
E É o único, né? é o único aqui na nossa estado. cidade. No estado, né? Eu acho que em Sergipe não tem. Né? Eu acredito que não. Eu sei que Aracaju não tem. Não sei se em Sergipe talvez não tenha ainda, grupos, né? Movimento pequenos. É. Nunca vi. Porque eu acompanho muito clubes de corrida, movimentos assim, porque quando começa a gente, não para mais, né? Mas eu nunca vi. Mas realmente em Aracaju é o único clube só de mulheres. Único E é clube maravilhoso. feminino. Porque é uma conexão incrível. Só quem faz parte do time da Pris sabe o que é estar lá dentro. Porque não é só sobre corrida, como você falou. É sobre identidade, sobre o autoconhecimento, sobre ajuda também, porque eu percebo que lá uma ajuda a outra, né? Você iniciou no clube hoje, você já faz muitas amigas. Um abraça a outra segurando a mão. É pertencer, né? Pertencer. Quando eu resolvi fazer o clube, muitos amigos meus também da área, que hoje em dia tem clube também de corrida, foi no mesmo ano que eu fiz o clube, falaram assim, Pri, mas talvez você limitando, assim, pessoas, não vai ser ruim para você não, para o seu negócio, né? Eu não vou ter números, não teria números, né? Mas e aí eu insisti, né? E ainda bem que eu insisti. Ainda bem. Porque o pessoal falava assim, primeiro que na cabeça das pessoas, até a gente colocar isso na cabeça das pessoas, que corrida não é um simples fato de você colocar um tênis e correr. Mas sim também ter uma boa orientação. Porque quando a gente começa a correr, a gente não sabe do que pode acontecer. Aí vem dores, que a gente às vezes não consegue identificar. Eu tô sentindo uma dor aqui, na canela. Mas o que é, né? Será que é porque você está correndo errado? Será que é um tênis? Será que o volume de treinamento seu está sendo correto, né? A gente não faz com a orientação. Normalmente, se você perguntar à população como foi que começou a correr, quase ninguém, eu acho que quase ninguém, todo mundo começou a correr por conta própria. Ninguém assim, tipo, nunca corri, vou entrar num clube de corrida. Ninguém pensa, porque até então, até 2016, eu acredito que foi quando deu o boom, né, dos clubes de corrida, as pessoas achavam que era o esporte mais barato. Hoje a gente não consegue mais. Nem já tanto, nem tanto. Mas também não se assusta, não, assim, né? Você pode conversar. Porque quando mergulha, já quer comprar, né? A gente quer uma viseira, a gente quer um tênis. Aí não tem. Não, esse tênis tem que ter um amortecimento tal, tem que ter placa. Então, são essas coisas que às vezes a gente não tem uma noção, né? Quem não tá no mundo das corridas não tem essa noção de uma boa orientação. Meu caso foi diferente, porque Adriano é personal, né? Então, quando eu disse, eu quero correr, ele fez, então procure um especialista, porque ele já é meio enjoado em relação a isso. E eu, assim, sou super, super, hiper, mega a favor de tudo que acontece com você, independente da área. Você ter um especialista para poder te ajudar. Você ter um profissional ali do seu lado, alguém que entenda, alguém... Qualquer área, o que você estiver precisando de ajuda, tanto que eu já vim conversando um pouquinho com o Pri sobre o lipedema, inclusive vou trazer minha médica aqui, que bom. doutora Karine, que ela vai falar mais sobre isso, porque eu parei a corrida, deu um tempo, né? Parei não, por conta das dores que eu vinha sentindo, então fiz os exames, tá, a consulta, vou iniciar o tratamento e ela disse que eu posso voltar a correr. Que bom, para a sua alegria. Só encontrar o meu ritmo, a distância, né, a quilometragem que eu consigo fazer sem criar muito esforço. Então, tudo é uma orientação correta, porque o que a gente faz? Na primeira dor, no primeiro empecilho, a gente já vai lá e desiste e para. E o que aconteceu comigo pode acontecer com várias e várias outras pessoas, com várias mulheres principalmente, porque a gente, quando tem um obstáculo, já você vai falar sobre isso, né? Quando acontece o primeiro obstáculo, o que a gente faz? Não, vou recuar. E muitas desistem, muitas param. E a gente precisa realmente entender do nosso corpo, entender da nossa vontade, entender com um profissional, né, especialista, que vai te orientar e te conduzir realmente da forma correta. Então, tudo que a gente faz com orientação, com certeza a gente vai buscar um caminho mais simples, né? Sem tanto... Exemplo, você correr sem um especialista, você vai lesionar, pode lesionar e aí parar
pro resto da vida, sendo Sim, que você sim. pode ter com orientação, o Exatamente. tratamento ideal, correr da forma correta, às vezes tá criando um esforço além do Aham. necessário. Então, tudo é É. como você está conduzindo, né? E eu acho que é muito, muito, muito importante realmente a pessoa entrar no clube de corrida para poder ter o direcionamento correto. Sim, sim. Faz diferença. Total. No iniciozinho você já começou a tocar no assunto que eu acho muito interessante, principalmente para novas empreendedoras, mulheres, né? A gente tá falando de mulheres, estamos falando para mamães esse mês, mas assim, tem muitas mulheres. Essa semana eu recebi alguns relatos que querem sair do CLT ou sair de trabalhar para outras pessoas para trabalhar para si. E vem aquele medo, a insegurança, e quando você falou isso, eu saí da empresa que eu estava, né, de trabalhar para criar, empreender. E no início não é fácil, né, porque até você colocar realmente a ideia em ordem e dar o primeiro passo não é. Mas eu quero que você fale um pouquinho sobre esse início, assim, sobre a resiliência mesmo desse início, para quem está iniciando um projeto novo agora e que precisa dessa força aí, dessa energia. Então, quando a gente se forma em educação física, a gente não estuda lá na faculdade como empreender. Né? Nenhuma profissão. Mas todo mundo da educação física trabalha para si. Se você parar para pensar, Perfeito. A não ser que você vá para a área de licenciatura, que é na escola, você vai prestar serviço à escola e vai receber, vai ser CLT, né? Mas quem é personal trainer, quem quer montar um clube, quem quer montar uma academia, você tem que saber empreender. Já é autônomo, né? Você já é autônomo. Ou você tem que pagar o seu Simples, ou eu não sei, o MEI, que a gente não tem, foi retirado, né, do personal, a gente não tem o MEI. Então, ou a gente tem o Simples ou a gente paga o INSS. Uma das duas coisas. Só que pra gente, como um clube de corrida, como eu não tenho academia, eu não compro aparelhos e tal, pra mim não vale a pena ter o Simples, né? Porque eu teria que pagar mais imposto, e aí eu resolvi pagar o meu INSS. Então, eu saí do meu trabalho, e da faculdade, sem saber como era empreender. E aí eu fui buscar ajuda, né? Tinha uma aluna minha de personal, que ela trabalhava no Sebrae. E ela ela era consultora, ela ia fazer o estudo de campo da empresa, quando você abre o seu primeiro negócio. Só que ela já tinha sido desligada. E me ajudou, me orientou muito sobre abrir meu primeiro negócio, né? Aí a gente estudou quais clubes tinha aqui na cidade, né? A probabilidade, quantidade de mulheres que ia buscar o clube, né? Porque a população é mais feminina, mas o índice, eu tinha que saber, assim, questão de idade, né? Faixa etária, que eu queria abrir pro meu clube. Quantas mulheres realmente estavam ativas na corrida de rua. Ou em alguma prática de exercício. Muito, inclusive, a última. Fico tão feliz. O pessoal fala bem assim, ai, eu não gosto de correr na orla, que eu saio me batendo em todo mundo. Ai, eu adoro quando tá todo mundo correndo. Olha, ver aquele mar de gente correndo, fazendo uma atividade física, poder acordar muito cedo pra ir treinar. Quem diria que a gente ia estar nesse estado, né? Com certeza. Porque a gente acordava cedo pra ir trabalhar. Arrumar não sei o quê, pra deixar tudo pronto pra ir trabalhar. Hoje em dia, não, a gente acorda ainda mais cedo pra poder fazer um exercício físico e ainda dar conta do trabalho, né? Isso é uma evolução enorme e eu fico muito feliz com isso. E uma felicidade enorme para as mulheres que estão dando espaço, né? Porque com certeza. Tem muitas que ainda tem o receio do se cuidar, como eu falei no início, que a gente estava comentando sobre a culpa, né, que carrega, principalmente sobre a maternidade, né? Virou mãe, e aí acaba que tem que se dedicar mais aos filhos, ao filho, e perde um pouquinho dessa essência da mulher. Do eu, né? Feminino, e que é necessário permanecer, sabe? Com certeza, as mulheres que se cuidam mais transbordam isso para os filhos. Então, acho que é um movimento que eu faço também para que eu digo sempre que o autoconhecimento é realmente um movimento de dentro para fora. É você se conhecer.
Mas eu gosto também de trabalhar daquele do fora para dentro. De Sim. cuidar do corpo, de cuidar da sua imagem, de cuidar de você, do físico. Para mim, não existe uma terapia maior do que a atividade física. Eu acho que desde que eu iniciei, realmente, eu não parei mais. E eu sei que isso é realmente terapêutico. Sim, porque sim. você se sente melhor. Uhum. E isso produz, com certeza, muito mais. E transmite, né, para os filhos, para casa, para lá. Quando você falou, eu vou acordar um pouquinho mais cedo, mas é um pouquinho mais cedo que é satisfatório. Exatamente. No eu tô início- fazendo algo para No mim, início né? não é não, gente. Não vou mentir, né? Poxa, Tem pra que dias. merda eu vou ter esse despertador? Vou ficar Essa mais 5 semana minutinhos. mesmo, eu chegar, postei, tô indo na chuva, eu vou andando da minha casa pra academia, aí aqui é na chuva, nos pinguinhos da chuva, mas tô indo. E acho que Exatamente. isso é a força do hábito, né? Quando você Uhum. começa a criar o hábito, você não tem sol, não tem chuva, não tem nada, você vai, só vai, e aí você se sente bem, não se Exatamente. arrepende de ter ido. Eu costumo dizer muito assim, não adianta ir rápido, mas seja constante. Ai, perfeito. Faça pouquinho todos os dias, que depois no futuro você vai ver um resultado enorme, né? Porque eu odiava, quando eu era mais nova, eu odiava acordar cedo. Eu sempre fui da noite e da tarde. Eu era uma adolescente que eu odiava estudar de manhã. Eu lembro como hoje, quando minha mãe me matriculava de manhã, eu insistia, tirava bem nota baixa pra eu poder estudar de tarde, que eu nunca gostei de estudar de manhã. Nunca gostei. E eu dizia que quando eu tivesse meus filhos, eles também não iam estudar de manhã. Mas paguei a língua, né? Paguei Aí quando a gente vira mãe, filho, vai ter que acordar cedo. Vai sim acordar cedo. Agora você vai pra escola e ainda vai ficar o dia todo. Aí, e com o passar do tempo, né, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo a real necessidade que a gente tem pra fazer pela gente. Porque você para e pensa, você se sacrifica tanto, às vezes, pra ter que acordar muito cedo pra ir trabalhar, às vezes pra um trabalho que nem você gosta, né? Tá indo ali, porque nem gosta. Aí, por você, pra você não pode acordar mais cedo e com prazer, né? Exato. Porque, assim, a gente nunca se arrepende de treinar. É um Treinar. compromisso mesmo, né? Independente, exemplo, tem o clube, né? Que tem uns horários específicos. E aí muita gente faz, mas esse horário eu não é tão posso. É tão cedo. Então, é muito tarde. Não dá. Você quer correr 8 horas da manhã? Né? Não tem como, né? Nesse sol de Aracaju. É impossível. Mas é realmente se priorizar. Quando entender que é uma prioridade, muda. É realmente mentalidade também, é um trabalho de mentalidade. Com o tempo isso vai mudando. E essa chave precisa ser virada de você, né? Tem Não- que ser interna. Não adianta tentar, mas assim, pode ter ajuda, né? Caso você quiser, né? Só aí. Minha amiga Vou Camila, fazer viu? um Ela pode te workshop ajudar. aí, dia 31, quem quiser ir pra mudar a mentalidade. Mas eu tô falando isso porque às vezes, Pri, a crença, né? No formato como a gente é educado, pode influenciar também. Então, muitas vezes a gente vem de uma educação mais rigorosa, ou que a gente precise priorizar mais a casa do que assim. Então, isso é algo que a gente precisa destravar em alguns momentos. Então, para poder destravar isso, precisa às vezes de ajuda, precisa de uma terapia, precisa participar de eventos, de um workshop que fale sobre mentalidade, sobre crenças, inteligência emocional, porque você vai dar conta de si, né? Eu vi uma reportagem essa semana de um homem que estava conversando com uma psicóloga. E aí, quando ele saiu da terapia, ele deu um depoimentozinho, ele falando como é difícil olhar para si. É muito difícil. Como é difícil uma pessoa falar, mas isso, você tá errado. E você olhar para você e dizer, realmente, eu errei. É muito difícil. Então, as pessoas têm medo de encarar a própria realidade. Por isso que foge durante muito tempo. E aí, quando você tem esse encontro, muitas vezes com a corrida, com a atividade física, você tá olhando para si. Você tá olhando pro seu corpo. Você tá olhando, muitas vezes, poxa, como é que eu deixei chegar a esse ponto, o sedentarismo? Como é que eu me deixei por tanto tempo não me priorizar? E o medo de começar é o medo de olhar para si, olhar para dentro e dizer, não, foi eu.
fui eu que errei, fui eu Uhum. que não me priorizei. Uhum. E às vezes precisa realmente de uma ajudinha, Uhum. fazer uma terapia, alguém que possa realmente, né, dar esse empurrãozinho. E compartilhar de clubes, assim, de coisas em grupo. No coletivo, No né? coletivo ajuda demais. Muito, porque vai ter muito, pessoas que muito. já passaram por esse processo e vai dizer, olha, E vai ser você difícil, consegue, mas você vai. e você consegue se conectar, né, com as histórias parecidas com a sua. Exato. O clube, ele vai além da corrida, né? O meu propósito no clube sempre foi fazer com que essas mulheres encontrassem, além de tempo para elas, encontrasse também um meio delas poderem conviver e a gente virar mesmo uma comunidade, né? Unir forças. Problemas que seja seu, eu tenho a empatia de entender, né? Te entender e às vezes se identificar com o mesmo problema e dizer bem assim, poxa, eu achava que esse problema era enorme, né? Se comparando ao outro e você poder entender o seu problema e até, muitas vezes até resolver esse problema, né? Achar até né? simples. O que eu fico muito feliz, Camila, você falando sobre a parte mental, né? Hoje em dia, a quantidade de psiquiatras e psicólogos que indicam o exercício físico e principalmente a corrida, assim, o número aumentou horrores. Antigamente, a gente não tinha esse contato direcionado, né, desses profissionais da área. Seja médico, seja psicólogo, seja psiquiatra. Hoje em dia, a receita ao invés de medicação, é exercício físico. Exato. Eu acho que o maior marco da minha vida é poder ver isso, entendeu? Quando eu recebo alguma aluna que fala bem assim, eu fui encaminhada por doutora fulana de tal, ela disse que eu preciso correr, que a corrida vai me fazer bem, entendeu? E ela conseguir enxergar no meu clube, eu plantar essa sementinha, sabe? Nela, que a corrida vai além daquilo, não é ela só botar o tênis e correr, e ela ser constante, se encontrar amor próprio, encontrar amigos, porque eu costumo dizer também que lá não é só um clube de corrida, a gente se torna meio que uma família mesmo. Hoje em dia, minhas melhores amigas são as minhas alunas. E eu fico muito feliz, porque essa união, essa força que a gente, né, conseguiu manter do clube. É tanto que você foi minha aluna e hoje em dia eu tô aqui sendo convidada por você. Isso pra mim já é uma forma de saber o que eu tô fazendo, o meu propósito, entendeu? Eu tô fazendo a coisa certa, eu tô indo no caminho certo. É um vínculo que não acaba, né? E a gente tá ali sempre, você sempre incentivando, falando, mandando mensagem. E eu acho isso lindo, gente, porque quando a gente vê outras empreendedoras e a gente tá apoiando, porque não é fácil você ver ali você participando de um evento, rala demais pra botar uma antena, às vezes voa, a gente não sabe. Hoje você tem homens ajudando, né? Mas no início... É sozinha. Era a tia Pri sozinha. Eu comecei a correr com Pri em 2017. Tinha um ano que eu tinha o meu clube. Tinha um ano do clube de corrida. E aí, no início era assim, correria. Uma aluna ajudando ali. Ela sozinha para participar dos eventos. Era levando água e culé e tudo. Então, realmente empreender é engraçado. Porque a gente é profissional de educação física, né? Eu tenho que saber. Eu tenho que planejar a planilha dela, né? Eu tenho que fazer o treino dela. Eu tenho que filmar, tenho que tirar foto, tenho que ouvir, tenho que dar conselho, tenho que dar bronca. É tudo, é um combo. É um combo. Empreender tem o seu lado muito bom, né? Positivo, mas tem algumas coisas que a gente passa, algumas dificuldades, mas a gente tem que pensar assim, passando pela dificuldade, a gente vai ver que lá na frente a gente vai vencer, né? A gente vai ter um retorno. E sempre vale a pena. E dificuldade todo mundo tem. Em qualquer profissão, em qualquer área, seja ela qual for. Você vê pessoas concursadas tendo problemas, tendo dificuldade. Então vai ter em toda a área. Então, assim, eu acho que você precisa fazer seu coração vibrar. E fazer o que gosta, que ama. Né? É aquela sensação, tipo... todos os dias eu saio com aquele friozinho no coração, sabe? Da primeira vez.
Pode ser aluna que eu tenha, tipo, há 8 anos treinando ela, mas eu saio com essa mesma sensação todos os dias de casa. Se não tiver Na aquela certeza de que eu parou o prazer de estar fazendo realmente o que você gosta. Isso é muito bom, interessante. Pri, vamos falar agora da maternidade, né? Como foi? Eu acho que você estava com... quantos anos já do clube? Foi em 2016, os meninos nasceram em 2021, 2022? Eu engravidei em 2022 e parei em 2023, em julho de 2023. Foi quando 2022, eu parei. Já tinha um tempinho, né? Então você já estava há muito tempo carreira solo, já acostumada. Não sabia o que podia vir. Com sua rotina, as crianças foram planejadas, foram desejadas. Então a maternidade para você foi algo que transbordou, tanto que todas as alunas abraçaram a sua maternidade como se fosse nossa, né? Assim, foi muito lindo esse processo da maternidade e realmente te transformou, né? Existe uma Priscila, assim, fisicamente, né? Fisiologicamente é visível antes de ser mãe e pós-maternidade. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi, porque assim, se tem um filho já é difícil, mas de dois um menino e uma menina, duas personalidades diferentes. Eu falo sobre personalidade, né? Essa semana até postei uma dinâmica de uma escolinha que fez com gêmeos. Se você viu esse vídeo, depois eu mando pra você. Que aí a mãe manda o mesmo recado para as duas crianças. Aí um começa a rir, fica todo feliz, e o outro começa a chorar, emocionado. Então, personalidade. Sempre vai ter um que é mais extrovertido e o outro que é mais emotivo, mais carinhoso. E aí você tem que saber lidar com duas crianças da mesma idade com personalidades diferentes. E assim, a gente percebe que eles têm personalidades diferentes, né? E como foi, assim, a maternidade, logo depois que as crianças nasceram, para você continuar se dedicando, porque como você falou, né? Que o processo não é só fazer uma planilha e vão. Não, tem todo o acompanhamento, junto com muitas mulheres. Como foi esse processo? Então, Camila, eu era muito desejada, né? Essa gravidez. Quando eu engravidei, eu vivi um dos momentos mais lindos da minha vida, mais sublime. Eu achava perfeito. Assim, foi perfeito, é perfeito. Só que a realidade, ela algumas vezes dói, né? Ela é dolorida. E aí, no processo todinho da gravidez, eu pude fazer exercício. Fiz exercício até o final da gravidez, né? Mantia meu clube. Só que eu sabia que tinha um tempo que eu ia me resguardar, né? Até porque era gemelar, gravidez. E quando foi o processo de eu parar, que por coincidência foi o mês de junho, é quando dá baixa. Mas graças a Deus, esse ano de 2025, viu? Tá muito diferente. Tô gostando de ver. É isso que eu tô falando, que eu comentei aqui, que a orla cheia pra mim é perfeito. É motivo de felicidade, né? Se mantenham ativos, façam exercício físico, porque exercício físico é vida. Voltando ao assunto, aí foi no mês de junho, foi um mês que dá uma queda por causa de chuva, né? E reduziu muito a aluna. E aí foi quando eu me afastei. Só que eu não conseguia compreender que o clube carregava meu nome. Eu só caiu a ficha quando eu parei. Eu disse, caramba, eu vou botar uma pessoa que é um homem, né, no meu clube, que era o meu professor, o estagiário que me acompanhava, para ficar durante esse tempo da licença maternidade. Como é que meu clube vai rodar, né? Vai dar continuidade sem mim. Então, foi um dos processos mais dolorosos, assim, da maternidade. Porque eu não descansei nem quando eu parei. Quando eu parei, eu queria saber quando ia ser treino, ficava antenada no celular o tempo todo. E dar conta de amamentar 2. Era uma loucura. E ainda tem o puerpério, né? Que era uma montanha-russa. Horas eu tava muito feliz, horas eu tava chorando horrores. Meu Deus, eu não sei o que é que eu faço, eu vou acabar com o clube. Não tem como. E as pessoas, eu tinha que compreender, porque as pessoas que estavam lá no clube estavam por causa de mim.
era por causa de Priscila. Algumas tiveram empatia de entender o processo e continuar, manter, eu enviando as planilhas, e outras não, né? Não fazia sentido estar ali sem ter minha orientadora, né? Minha professora, minha treinadora. E aí, muitas deram tempo na minha licença maternidade e depois, quando eu voltei, voltaram junto comigo, mas algumas não, se foram. Mas todo o processo de empreender é isso, né? Vão, vêm e... Tem que estar preparado, né? Também, assim, apesar de ser uma fase difícil, como você falou do puerpério, também tem que estar preparado emocionalmente para Só que eu não estava. Eu não estava. Minha terapia foi por água abaixo, tudo que eu estava me preparando. Na vida real, não foi nada do que eu esperava. Eu imaginava que ia ser tipo, não, eu vou me afastar, vou ficar esses 4 meses. Meus planos eram esse. Vou juntar uma grana, vou ficar esses 4 meses de licença maternidade, vou conseguir me manter esses 4 meses, porque eu pagava meu INSS, eu tinha o salário do INSS, né, de licença maternidade, mas o que eu tinha guardado do clube. E aí eu disse, não, vai ficar de boas esses 4 meses. Só que o número caiu, né, de alunas. Eu perdi muito. E eu ganho por números. Quanto mais alunas eu tiver, mais eu vou receber. E aí, teve essa evasão. Logo no meu pós-parto. E eu achava que o mundo ia acabar. Juntando com o puerpério, né? Aí, uma loucura. Aí eu disse, não tem por que eu continuar com o clube. Aí eu queria ir logo voltar com 2 meses. Só que eu também tinha que entender o processo dos meus filhos, né? Eles precisavam de mim. Eu não queria terceirizar o meu serviço como mãe, botar outras pessoas, né, para tomar conta deles. Até porque eu amamentei até 1 ano eles, então foi uma loucura. Mas no fim, deu tudo certo. Com 4 meses eu voltei, né? Tive que me refazer, me atualizar, porque no começo, quando a gente volta, a gente tá fora do mundo, né? Uhum. A gente não sabe de nada. Não sei se foi assim na sua gravidez, porque quando eu voltei, eu fiquei também com toda perdida. Com outra mentalidade, né? Porque quando dizem que nasce um bebê, nasce uma mãe e nasce outra mulher, é verdade, porque a gente muda muito depois da maternidade. A mentalidade muda, né? Totalmente. E aí você precisa criar uma nova conexão com o mundo que você tá, mesmo que você já fazia parte, você precisa se sentir pertencente novamente. É como se você estivesse criando uma nova conexão de algo que já é seu. E eu não me sentia assim. Eu tava parecendo que eu tava em outro lugar. E comecei a ficar vendo as redes sociais e vendo que meus amigos estavam fluindo. Não foi, tipo, inveja, nada do tipo, mas eu comecei a me comparar. Eu disse, caramba, fulano de tal tá indo bem nas redes, tudo. Eu não tinha a vontade de postar nada. Eu não tinha vontade de aparecer. Eu não me sentia bonita. Eu não tinha vontade, eu queria me resguardar, sabe? Me esconder. No início também não aceitei muito o meu corpo. Eu me incomodei demais com minha barriga. E agora que eu tô me reencontrando, mas dizem que até os 5 anos, né, pra gente se encontrar. O meu corpo eu tô gostando mais um pouquinho dele, mas ainda precisa ser muita coisa melhorada. Mas coisa minha, né? Que fique bem claro, porque é aquele negócio. Todo mundo acha, mas eu preciso me sentir bem, né? Comigo, com o meu corpo. E esse processo da volta de empreender do meu clube foi, assim, muito, muito, muito dolorido, o retorno. Pra eu me erguer, foi depois que os meninos tiveram 1 ano. Que eu voltei, assim, à minha realidade, queria ser, assim, ativa, todas as tendências aí. E agora deu um boom, né? E se eu ficasse, como todo mundo, acho que todo mundo que empreende, você tem que ficar antenado a tudo. As tendências, né? O que é que esse ano, que eu dei, assim, pra mim. Eu disse, meu Deus, eu preciso me
me priorizar mais, Exato. estudar mais, focar mais no meu clube. Esse ano eu botei como pretensão focar no meu clube. E aí eu diminui meus alunos de personal com a maternidade, reduzi bastante, porque minha vida antigamente era mais aqui em Aracaju. Pra quem não sabe, eu moro em outro município. E aí eu precisava ter que ficar me Mudar um pouquinho a deslocando, né? rotina, E eu né? ficava o dia todo aqui em Aracaju. Depois da maternidade, não. Eu disse, não, agora eu tenho que ajeitar minha vida. Aí eu só dou aula de personal, como personal lá no condomínio onde eu moro, com poucos alunos, só atendo 4 alunos hoje em dia, só as minhas manhãs, e às tardes eu deixo livre para os meninos. Aí todas as tardes eu pego eles, né, e fico com eles, e segunda e quarta o clube. Aí a minha dedicação maior hoje em dia tá sendo ao no clube. Esse ano eu botei como meta mesmo profissionalizar o meu clube, né? Fazer com que ele... O meu sonho mesmo é que eu tenha só o meu clube como fonte de renda. Hoje em dia ainda não consigo, certo? Mas eu acho que eu não consigo também pela minha dedicação. Sim. Eu acho que se eu me dedicar bem mais ao clube... processo também, né? E aí eu vou Os meninos fazendo ainda aos poucos, sem tanta cobrança. Porque o que aconteceu do pós-parto é assim, foi a cobrança. E todo mundo falava bem assim, Pri, não se cobre. Mas não instinto, né? Assim, principalmente quem já empreende, por isso que eu falei, né? Você já tinha muito tempo empreendendo, muito tempo já na sua independência. E aí realmente aí de repente assusta você um pouco, né? Porque você tem que ficar um pouco reclusa, né? Totalmente. Para as crianças. Dedicação dois, total. Né? Se um já pede atenção e dedicação, imagine 2, em dose dupla, tudo dobrado. E aí você amamentou muito tempo também, que aí vem esse processo da amamentação. Para quem trabalha, sabe como é. A gente não consegue estar 100% dedicada nem ao trabalho, nem ao bebê, porque é um vínculo tão forte de mãe e filho que a gente não consegue desprender e viver, né? Eu costumava dizer, meu Deus, eu faço 1000 coisas, mas tudo mal feito. Porque ou você se dedica a uma coisa, para eu fazer uma coisa boa, eu tenho que me dedicar àquilo. Se eu tentar fazer aquilo com sentido no outro, eu não faço nada certo. Eu não consigo. É interessante. Por mais que a gente seja mulher, né? Que a gente consegue fazer 1000 coisas. É interessante sua fala, porque eu falo sobre perfil comportamental, né? E essa questão de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e é muito natural perceber que seu perfil é um perfil mais influente, é aquele perfil que gosta de comunicar, né? De falar. E o influente, ele tem essa dificuldade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E é realmente natural do perfil. E quando a gente se conhece, a gente vai entendendo, não, eu preciso ter hiperfoco em determinadas situações para poder as coisas andarem e não querer abraçar o mundo e não dar conta, realmente, né? Não adianta. Vão ter pessoas que vão conseguir, vão ter pessoas que não vão e tá tudo bem, a gente precisa respeitar. Foi quando a gente tava até batendo um papozinho antes de começar aqui, a gente tem que respeitar nosso comportamento, nossa identidade, potencializar nossos pontos fortes, e aí o que eu não tenho, eu preciso melhorar os pontos fracos, né? Então, eu nunca digo que é algo ruim que tem no seu perfil, eu digo que são pontos de melhorias, que a gente vai precisando potencializar um pouquinho ali também, que a gente precisa para poder ter resultado, porque não tem jeito. Ninguém vai ter resultado só fazendo o que gosta. Não tem, a gente vai ter resultado fazendo também o que é necessário, mesmo que a gente não gosta de fazer. Exatamente. E aí, não gosto, mas tem que fazer, porque senão você não vai ter o resultado. E aí, quando você faz, eu preciso focar no meu clube agora, vão ter coisas, com certeza, que você não vai gostar de fazer. Talvez, assim, fazer as planilhas e estar ali muito tempo na parte burocrática, não é algo que você gosta muito, mas é necessário, você sabe que precisa, que ali vai precisar da sua dedicação também para crescer. Então, é algo que, quando a gente tem essa clareza, às vezes consegue, que é fácil, mas você consegue fazer com menos peso. Que talvez no momento assim que você fez, eu acho que eu vou parar, vou desistir, não tá dando pra mim, é porque você não tinha clareza de quem você era exatamente. Até minha sanidade mental não tava boa.
Para potencializar aquilo que você tinha de bom. E realmente o que você precisava... Peraí, isso aqui é o que eu não gosto. E aí, às vezes, a gente faz o quê? A gente começa a fazer mais o que a gente não gosta e deixando as coisas que a gente gosta de lado. E aí, por isso que começa a criar essa, inconscientemente, a vontade de desistir. Porque você está fazendo muito mais a parte ruim do que a parte boa. Então, qual era a parte boa do clube para a Priscila? É estar com as alunas, é estar socializando, porque é o seu perfil natural, é a socialização. E aí, quando você perdeu um pouquinho isso e ficou mais na parte burocrática, na planilha, no acompanhamento, na parte técnica, e fez, poxa, eu tô muito mais tempo só na parte ruim. E a parte boa tá ficando de lado. Aí isso começou a inconsciente de criar aquele negócio. Não é mais para mim isso aqui. Até que você realmente se reestruturar e dizer, não, peraí, deixa eu priorizar também aquilo que eu gosto, que eu amo fazer para voltar, né, ao centro. E engraçado, Camila, quando a gente se torna mãe, né, a gente quer abraçar o filho de uma forma, tipo, leoa. Foi o que eu senti isso. Quando eles nasceram, eu queria fazer tudo. Imagine, 2 e eu querer fazer tudo. Queria abraçar. E eu fazia com que essas pessoas que queriam me ajudar se afastassem. Então, é bom a gente receber ajuda, é bom a gente ser acolhida. E eu não conseguia entender isso daí, sabe? Foi algo que eu não me deixei de lado nesse sentido. Só querer ser mãe. E quando me dei conta que eu disse, não, eu preciso respirar. E meus filhos precisavam de mim. E aí o meu lado empreendedora sofria. Porque eu queria ser mãe e queria também empreender. Eu não queria perder meu negócio, né? E ainda bem, né, que eu não desisti. Graças a Deus. Não desisti do meu negócio. Eu vi que tinha essa necessidade, né, de eu dar mais uma atenção maior aos meus filhos e que essa fase ia passar. Todo mundo passou por isso. Várias amigas falaram bem assim, Pri, isso daí vai passar, você vai ver. Não desista, porque se você desistir, mais na frente você pode se arrepender, né? De, poxa, só foi um período. Exato. Né? É porque assim, quando a gente olha, exemplo, o primeiro mês para uma mãe é terrível. Daí para quem tá de fora... Os primeiros dias, Camila do céu, os 10 primeiros dias foram... Para quem tá de fora e olha assim, um mês passou rápido. Um mês já, nem tem. Já um mês, quando a gente vê esse um mês dura. E assim, é muito doloroso, assim, eu acordava chorando, dormia sorrindo, porque era bom, prazeroso e ao mesmo tempo era muito exaustivo, muito cansativo, assim, o puerpério, assim, os 40 primeiros dias. É muito dolorido para a mãe. E até você realmente, cognitivamente, voltar a uma realidade da vida é muito difícil. Então... E você desconectar que você é mãe, dona de casa e ainda é empreendedora, né? Você tentar dar conta dessas 3 coisas. E aí você tem que ver qual a sua prioridade no momento. E... Na verdade, quando eu pari, eu quis abraçar essas 3 coisas. E sofri, né, a consequência com isso. Com 10 dias de parida, eu parei na urgência, né? Aí o médico falou bem assim, eu não vou te passar remédio nenhum. Você precisa só dormir pelo menos 6 horas de sono. Eu queria ficar acordada. Eu entrava no quarto dos meninos, eu amamentava. Os 2 de vez, né? Que, graças a Deus, eu consegui ter essa sintonia deles dois. Os 2 acordavam e os 2 comiam e dormiam. Entendeu? Eu não acordava, tudo. Mas até eu ajustar isso, eu tive que ficar 10 dias sem dormir. Sem dormir. Eu entrava no quarto deles e eu dizia que era a caverna do dragão, que eu nunca encontrava a minha casa. Eu nunca voltava pro meu quarto. Eu saí, eu ficava lá e comia, fazia tudo lá e só amamentando. Teve um dia que eu entrei 5:30 da manhã e só saí 6 horas pra tomar um banho. 6 da noite, às 18 pra tomar um banho. Que lá amamentando, era assim, acabava um, era o outro, acabava um, era o outro. Aí quando um acordava, quando um dormia, o outro já acordava querendo comer. E era assim, não parava. Ciclo. E depois eu disse, meu Deus do céu, que loucura eu cometi comigo, entendeu? Às vezes a gente não se olha, a gente se doa tanto a um filho.
muitas vezes, Pri, é o medo do julgamento também, sabe? Quando a gente se expõe também. Você teve uma maternidade muito exposta para as suas alunas. Foi. E aí você hoje é uma pessoa que é vista, né, como um exemplo. E talvez isso ali pesasse também para você. Não, eu tenho que ser exemplo para todas as mulheres, para as minhas alunas, para as mães. Inconsciente, você criou essa mulher que precisava dar conta de tudo, forte, né? Porque as suas alunas te viam assim, e veem, né, até hoje, dessa forma. E aí você esqueceu que você também precisa de ajuda, precisa ser ajudada, precisa ser cuidada, precisa ser amada e precisa respeitar também o seu próprio corpo, né? Então, realmente é um período muito confuso, né, esse início da maternidade, mas muitas mães fazem isso porque esquecem de priorizar a si, né? Vai priorizando o bebê, vai querendo dar conta de tudo. E aí vai observando justamente essa questão de, não, que vão falar também, se eu não fizer, vão falar de mim. Quando tem muitas mães que não amamentam e se sentem culpadas por não amamentar. E que loucura minha. Eu queria amamentação exclusiva para gêmeos. Assim, entre dureza. 1000 mulheres, uma consegue. Mas eu queria isso. Eu queria ser a Mulher Maravilha. Aí depois eu parei pra pensar, refletir e amadurecer que eu não quero ser guerreira. Guerreira, Xena, não quero ser. Eu quero ser cuidada, acolhida, me amar, né? Olhar pra dentro, assim. E respeitar, né? Respeitar o meu corpo, seu limite, meu limite, né? Essa fase, né? Entender que essa fase vai passar, que iria passar. Mas é só com o tempo mesmo e é viver. Porque tem várias mulheres também que o pós-parto tiram de letra, né? É bem tranquilo para algumas mulheres. Passa esse iniciozinho do puerpério, mas logo depois estão ótimas. Mas no meu caso, né? Cada caso é uma realidade também diferente, né? Eu tive... Quando eu pari, eu achava que eu ia ter um monte de rede de apoio, sabe, Camila? Eu achava que um monte de gente ia querer me ajudar. Ia dizer, não, foi tão desejado. Só que depois eu entendi, tipo, o sonho era meu. Não era dessas pessoas. Elas não tinham obrigação nenhuma. Por exemplo, minha mãe, minha sogra, que iam me ajudar. Não tinha essa obrigação de fazer tudo por mim, né? E eu tinha que andar com minhas próprias pernas, tanto eu quanto o Rodrigo, né? Quanto o pai. Mas eu achava que todo mundo ia... eu não, vou ter uma rede de apoio, vou poder ir pro salão uma vez na semana, vou poder me cuidar, vou voltar logo a treinar aqui. Não sei. Realmente, eu voltei logo a treinar, certo? Mas... não foi tão fácil assim, né? Eu tive que abrir mão de muita coisa para eu voltar a me cuidar. Com 15 dias, o obstetra falou bem assim, olha, Pri, você pode começar a dar umas caminhadas. Aí eu caminhei. Com um mês, eu comecei a dar uns trotinhos, correr, e com um mês eu voltei à musculação. Aí conseguia, porque era perto de casa. Eu tive essa facilidade, né? Porque eu ia treinava, meia horinha, aí Rodrigo me ligava, olha, Maia acordou, chorando. Aí chega, eu saí correndo, às vezes com o peito vazando da academia pra ir lá amamentar. Eu tive essa facilidade por morar num lugar que tenha lugar pra eu treinar. Mas para essas outras mulheres, né, que têm essa dificuldade, vivam um processo, né? Vivam um momento, essa fase. Respeitar o processo, realmente. Vai voltar. Eu quis atropelar e hoje eu pago pelo preço, né? Que eu, queira que não, eu sofri um bocadinho com algumas frustrações que eu tive, mas porque eu quis pular o processo. E é o conselho que eu dou a essas mulheres, assim, no pós-parto, e que quer empreender, que são empreendedoras também. Viva o processo e viva essa fase. Engravidou, pense exatamente nesses 4 meses o que é que você vai fazer. Já planeje um dinheiro que você tenha para se manter. Que consiga desconectar realmente, né? Se conectar o seu filho a você e a sua família, né? E o trabalho, você vai voltar, mas viva essa fase sua com seus filhos.
É importante planejar realmente esse Sim, momento. sim. E quando também não é uma gravidez planejada, Por mais que a gente planeje, Camila, sai muita coisa, né? Na realidade é Fora outra, né? do nosso alcance. Quando eu tive Luca, eu tive muito nova, então foi um processo bem diferente, assim, amadureci pela maternidade, assim, né? Não foi na força. E quando eu tive Luísa, já veio o insight, a questão de empreender, de querer buscar algo a mais, foi depois da minha segunda maternidade, também tinha maturidade, eu já tive já perto dos 30 anos, então já vai a maturidade, né, já traz outro insight, só que eu respeitei o processo, assim, eu fiz, não, eu quero fazer algo diferente, mas eu esperei 1 ano, depois que ela fez 1 ano, eu amamentei 1 ano também, e aí eu tirei a mama, eu fui respeitando, aí depois que ela já estava quase 2 aninhos, foi que eu saí do CLT realmente e comecei a empreender. Então é muito importante respeitar o processo, sabe? Entender, não, é o que eu quero, mas eu preciso ter esse tempo de amadurecimento e fortalecer. Eu acho que depois dos 2 aninhos, porque até 2 anos ainda é bebê, né? Ainda é bebezinho, ainda tem aquele eu não vínculo. tô ainda pronta não pra considerar eles criança. Luca vai fazer 15, eu já ainda chamo de bebê. Ele deve ficar azeda. Mas até os 2 aninhos a gente ainda tem esse vínculo muito forte, assim, de bebezinho mesmo. Aí depois que a gente vai... Essa proteção, né? Vai criando mais, assim, uma liberdade de dizer, não, calma aí, agora a mamãe vai se cuidar e vai, assim, seguindo uma jornada diferente mesmo. Acho que depois dos 2 anos, tá perto já, né? No próximo mês. E aí eu acho que é importante que você deu esse depois que a ficha caiu, você deu realmente esse pontapé inicial esse ano, né? Depois que eles fizeram 1 ano, você foi amadurecendo. E agora ele já perto dos 2 aninhos, você diz, agora eu vou focar no meu time novamente. E tá crescendo, assim. Sempre foi muito grande o time da Pri, mas você tá conseguindo criar uma identidade diferente. Eu percebi que você acompanha tudo. Você mudou muita coisa, você tá criando uma identidade diferente, você tá fortalecendo ainda mais a sua marca, a sua identidade dentro do time. E isso é muito bom, porque você soube respeitar ali o processo. Não, agora vai. E aí tá fazendo tudo direitinho. Conte aí os novos projetos. Como é que tá? Como é que você... Muitas parcerias legais também a gente tá fazendo esse ano, né? Esse ano eu tenho muitas ideias, assim, para o clube. Mas uma das primeiras, né, que eu falei que eu quero profissionalizar mesmo o meu clube, né? Quero que ele dê um pontapé, tanto científico, pra gente saber o que realmente a gente tá fazendo, qual a funcionalidade daquele movimento, daquele exercício que a gente tá fazendo com o aluno. Eu quero que os alunos se sintam realmente, poxa, eu posso confiar em Priscila, entendeu? Eu posso confiar de olhos fechados que eu não vou ter lesão ou que eu vou fazer o exercício correto. Uma dos fatores, uns pontos fortes de lá do clube, que eu gosto muito, é acompanhar o aluno de perto. Nosso clube, ele não é um clube que eu deixo meias alunos soltas. E também eu não tenho pretensão de números, grandes números, mas sim de qualidade. Que atendimento personalizado mesmo, até que tenha números, mas eu quero estar de perto ali, sabe? Com o aluno. Exemplo, nosso time, você chega lá, vai fazer uma aula experimental, eu faço a avaliação com você, entendeu? Acompanho. Diferente de outros que às vezes você vai fazer uma aula experimental, você não tem um direcionamento de acompanhar o aluno de perto na avaliação física. Porque quando o aluno chega, o aluno novo não teve nenhuma prática com corrida, a gente faz uma avaliação que é do VO2 máximo, para saber qual é o nível de condicionamento daquele indivíduo, para saber exato eu vou planejar, né, na planilha de treinamento dele. E aí é o nosso diferencial, porque eu consigo acompanhar de perto. Tanto eu quanto os meninos
Você chegou, faz uma avaliação e a gente corre com você. Bacana. Entendeu? E acaba sendo bem personalizado mesmo, né? É um diferencial, né? O melhor de tudo também do nosso clube é que eu acho que é zero lesão no meu clube. Acho que quase ninguém se lesiona porque correu ou porque corre lá no clube. Eu fico ao lado no sentido de a consultoria também de fortalecimento, né? Além de correr, eu gosto de ver de perto o que é que minha aluna está fazendo. Exemplo, eu sempre direciono. Entrou na corrida, tem que fazer também musculação, né? Tem que fazer um fortalecimento. Imagine que seu corpo não está preparado para aquele movimento, para aquele exercício. Aí você coloca carga nele, né? Correndo. Um exercício que você não é acostumado a fazer, um movimento que você carga... Como é que fala? Impacto! Você não sabe. Impacto naquele eu até corpo. hoje só treino com personal, porque eu não sei nada. E eu sou casada com personal. Camila vai falar, você é fácil, não é? Porque eu não decoro. E eu acho que é importante isso, cada um no seu quadrado. Exatamente. Eu não vou estudar aparelho, estudar movimentos, porque não é. Eu quero treinar, quero uma pessoa ali especialista e me ajudando, porque... Sim. Imagine a pessoa ter que, eu quero correr, vou estudar aqui sobre corrida. Aí você, sem saber de nada, começa a estudar. Aí dedicação. Aí quando você vê, não dá não pra mim, porque você tá tendo um trabalho que não é seu. Então, eu acho que é muito interessante isso. Você pega um especialista e vá, porque você se joga, vai só naquele tempo e sua planilha já tá prontinha, só é seguir, pronto. E a importância de conhecer o corpo, eu até comentei sobre o lipedema, né, que eu fui diagnosticada agora. E uma das perguntas que eu fiz para a médica foi justamente isso. Eu posso correr, eu quero muito voltar a correr, mas na última corrida que eu fiz, que foi até na Orla, eu fiquei muito roxa logo pós-corrida, né? E foi quando eu decidi parar realmente de correr até fazer os exames, realmente, né? O diagnóstico. E ela disse, não, pode, você tem que encontrar o seu pace, porque quando a gente começa a correr, é muito... É instinto, né, do corredor querer baixar o pace. E só que você precisa conhecer seu corpo. Então, eu já sei que eu não vou poder baixar muito o meu pace. Eu vou ter que respeitar. Gente, pace é o ritmo que você percorre a cada quilômetro. Só pra ninguém ficar sem entender. Minha gente, que é pace, né? Você começa a fazer 5 quilômetros em 1 hora. E daqui a pouco, não, eu quero baixar 50 minutos, 40 minutos, 30 minutos. E aí é isso. O corredor, quando você vai criando a prática, vai criando o fortalecimento, né, do conhecimento. Então, você vai com muita sede ao pote. Quando você começa a correr, você vê todo mundo correndo, você não imagina que aquela pessoa, para começar a correr, ela caminhou, né? Primeiro. Porque ela já tem uma jornada ali, né? E aí, o que acontece? Você não sabe o quanto de impacto o seu corpo causa na hora da corrida. E aí, começa a correr por conta própria e se lesiona. E aí, todo o processo que você deveria ter feito, né? Iniciando com uma boa orientação, com um clube de corrida, você bota por água abaixo, porque começou de forma errada, né? E aí é importante, é muito importante ter esse acompanhamento e respeitar o corpo, principalmente. A gente vê muito isso, né, nas corridas, as pessoas querendo fazer várias corridas, né, participar de várias corridas ao mesmo tempo, aumentar a quilometragem, e às vezes seu corpo não está preparado para isso, aí onde vem uma lesão, onde às vezes desiste, onde para, porque faz algo por vontade própria, sem estar preparado realmente, né, então... não se empolguem logo assim de início. Não vão com muita sede ao pote. Viva o processo. Tudo, né? A gente tá falando de corrida, mas isso é pra vida. Tudo na nossa vida. A gente precisa respeitar o processo de cada momento para as coisas acontecerem. E tudo é treino, né? A gente somos seres humanos treináveis. Então, a gente treinou, a gente consegue aquilo. Eu não tô conseguindo correr. Mas você tá fazendo o treino certinho, você tá seguindo um roteirinho ali, uma planilha. Se não tiver, não tem treino e processo. Tem que respeitar o processo e ter continuidade, né? Pri? Não vá rápido, seja constante. Exato. Pri, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Eu sempre termino assim nos últimos
minutinhos com a pergunta decodificada, que eu chamo, né? Que, na verdade, não é uma pergunta. Eu quero que você deixe sua última mensagem aqui no nosso episódio de incentivo para outras mamães, para outras mulheres, empreendedoras e para homens, né? Todo mundo que está nos assistindo agora também, qual é a mensagem que você deixa para fortalecer ainda mais o mundo do empreendedorismo, a força feminina, a força da mulher? Empreender é um ato de coragem, né? Você precisa dar o primeiro passo, né? E ser constante, né? Tudo que a gente coloca na nossa vida como propósito, a gente tem que dar dedicação a isso. A gente tem que se dedicar. Então, para quem está iniciando um negócio, para quem quer abrir sua loja, quer abrir seu estúdio, seja também personal que queira abrir sua academia ou seu clube de corrida, seja constante e siga o processo. Estude bastante, principalmente o campo que você quer atuar. Se especialize na área, veja o que realmente, se realmente é para você, se é isso que faz seus olhos brilharem, né? Porque é muito importante a gente fazer algo com amor. E para você que é mulher, né? Que quer empreender, viva o processo e principalmente na maternidade, né? O pós-parto, se doe no tempo certo, né? Viva o processo da maternidade, mas o profissional também se doe, se cuide, tenha amor próprio. O que é que eu poderia concluir com uma palavra só? Empreender fazer seus olhos brilharem mesmo com o que gosta, sabe? É você saber exatamente que você está no lugar certo. Colocar amor no que você está fazendo e se jogar. E para quem quer começar a correr, não tenha pressa. Seja constante e saiba que no time da Pri você nunca estará só. Dia de segunda, quarta e sábado. Quem quiser pode marcar, agendar uma aula experimental, né, Pri? Aula experimental, você é acompanhada, você vai fazer uma avaliação, a gente vai saber como é que anda a sua condição física, para aí eu montar sua planilha de acordo com o seu objetivo principal. Em breve estarei de volta, viu? Quero deixar também uma lembrancinha como forma de agradecimento. Obrigada, Camila. Que seja uma parceria, né, também de muitos mais anos aí, já estou desde 2017 cumprir, mas que a gente possa continuar nessa jornada correndo, que eu possa também levar um pouquinho do meu conhecimento para as meninas do time. Vamos trabalhar isso de forma mais ativa. Acho que a gente pode fazer um trabalho juntas, assim, sabe? Fortalecer mais a identidade de cada mulher. Acho que isso é muito importante. Então vamos, quem sabe, fazer um projetozinho aí esse ano ainda para a gente trabalhar mais essa questão, que eu acho que vai ser muito bacana. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Camila. Adorei nosso bate-papo. Falar do meu trabalho e falar da maternidade me deixa muito feliz e mostra, assim, o quanto eu tô no caminho certo, sabe? Quanto é disso mesmo que eu quero ficar, quero pertencer. É um mundo feminino, um mundo atuante, a gente saber nossas escolhas, saber o que a gente quer e o que a gente faz. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Agradeço. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.